José Carlos Mariátegui. 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Advertência. Reúno neste livro, organizados e anotados em 7 ensaios, os textos que publiquei em Mundial e em A Malta sobre alguns aspectos fundamentais da realidade peruana. Como a cena contemporânea, este não é, portanto, um livro orgânico. Melhor assim. Meu trabalho se desenvolve conforme o querer de Nietzsche, que não apreciava o autor dedicado à produção intencional e deliberada de um livro, mas aquele cujos pensamentos formavam um livro de maneira espontânea e quase inadvertida. Muitos projetos de livro visitam minha vigília, mas sei de antemão que apenas realizarei aqueles que um imperativo vital me ordene. Meu pensamento e minha vida constituem uma só coisa, um único processo. E se algum mérito espero e reclamo que me seja reconhecido, é o de, também segundo um princípio de Nietzsche, ter colocado todo o meu sangue em minhas ideias. Pensei incluir neste volume um ensaio sobre a evolução política e ideológica do Peru, mas à medida que avançava nesse trabalho, percebi a necessidade de dar-lhe desenvolvimento próprio e autonomia em um livro à parte. O número de páginas destes 7 ensaios já me parece excessivo, tanto que não me permite completar alguns estudos como eu gostaria e deveria. Além disso, está bem que eles apareçam antes do meu novo estudo. Assim, o público que me ler terá se familiarizado oportunamente com os materiais e as ideias da minha reflexão política e ideológica. Voltarei a esses temas quantas vezes o curso de minha investigação e de minha polêmica me indicar. Talvez haja em cada um destes ensaios o esboço, a intenção de um livro autônomo. Nenhum deles está concluído, não o estará enquanto eu viver, pensar e tiver algo a acrescentar ao que já escrevi, vivi e pensei. Todo este trabalho não é senão uma contribuição à crítica socialista dos problemas e da história do Peru. Não faltam os que me supõem um europeizante, alheio aos fatos e às questões de meu país. Que minha obra se encarregue de me justificar contra essa conjectura barata e interessada. Fiz na Europa meu melhor aprendizado, e creio que não há salvação para a Indo-América sem a ciência e o pensamento europeus ou ocidentais. Sarmiento, que ainda é um dos criadores da argentinidade, foi em sua época um europeizante. Não encontrou melhor maneira de ser argentino. Repito mais uma vez, não sou um crítico imparcial e objetivo. Meus juízos se alimentam de meus ideais, de meus sentimentos, de minhas paixões. Tenho uma ambição declarada e enérgica, a de contribuir para a criação do socialismo peruano. Estou o mais distante possível da técnica professoral e do espírito universitário. É tudo que devo advertir lealmente ao leitor na entrada deste livro. Lima, 1928. José Carlos Mariátegui. 7 ensaios de interpretação da realidade peruana. Ensaio 1. Esquema da evolução econômica. 1. A economia colonial. No plano da economia, percebe-se melhor do que em qualquer outro até que ponto a conquista cinde a história do Peru. Nesse terreno, a conquista aparece, mais nitidamente do que em qualquer outro, como uma solução de continuidade. Até a conquista desenvolveu-se no Peru uma economia que brotava espontânea e livremente do solo e do povo peruanos. No Império dos Incas, agrupação de comunas agrícolas e sedentárias, o mais interessante era a economia. Todos os testemunhos históricos coincidem na afirmação de que o povo incaico, laborioso, disciplinado, panteísta e simples, vivia com bem-estar material. As subsistências abundavam, a população crescia. O Império ignorou radicalmente o problema de Malthus. A organização coletivista, regida pelos Incas, havia enfraquecido nos índios o impulso individual, mas desenvolvera extraordinariamente neles. Em proveito desse regime econômico, o hábito de uma humilde e religiosa obediência ao seu dever social. Os Incas extraíam toda a utilidade social possível dessa virtude do seu povo, valorizavam o vasto território do império construindo caminhos, canais e o expandiam submetendo à sua autoridade tribos vizinhas. O trabalho coletivo, o esforço comum, empregavam-se frutuosamente em fins sociais. Os conquistadores espanhóis destruíram, sem poder naturalmente substituí-la, essa formidável máquina de produção. A sociedade indígena, a economia incaica, descompuseram-se e aniquilaram-se completamente ao golpe da conquista. Rompidos os vínculos de sua unidade, a nação dissolveu-se em comunidades dispersas. O trabalho indígena deixou de funcionar de modo solidário e orgânico. Os conquistadores quase só se preocuparam em distribuir e disputar entre si o pingue-botim de guerra. Despojaram templos e palácios dos tesouros que guardavam,
repartiram as terras e os homens, sem sequer se perguntar por seu porvir como forças e meios de produção. O vice-reino assinala o começo do difícil e complexo processo de formação de uma nova economia. Nesse período, a Espanha se esforçou por dar uma organização política e econômica à sua imensa colônia. Os espanhóis começaram a cultivar o solo e a explorar as minas de ouro e prata. Sobre as ruínas e os resíduos de uma economia socialista, lançaram as bases de uma economia feudal. Mas a Espanha não enviou ao Peru, como de resto, tampouco enviou às suas outras possessões, uma densa massa colonizadora. A fraqueza do Império Espanhol residiu precisamente em seu caráter e estrutura de empresa militar e eclesiástica mais do que política e econômica. Nas colônias espanholas não desembarcaram, como nas costas da Nova Inglaterra, grandes bandos de pioneiros. À América Espanhola vieram quase apenas vice-reis cortesãos, aventureiros clérigos, doutores e soldados. Não se formou por isso no Peru, uma verdadeira força de colonização. A população de Lima era composta por uma pequena corte, uma burocracia, alguns conventos, inquisidores, mercadores, criados e escravos. O pioneiro espanhol carecia, além disso, de aptidão para criar núcleos de trabalho. Em lugar de utilizar o índio, parecia perseguir seu extermínio. E os colonizadores não bastavam a si mesmos para criar uma economia sólida e orgânica. A organização colonial falhava pela base. Faltava-lhe alicerce demográfico. Os espanhóis e os mestiços eram demasiadamente poucos para explorar, em vasta escala, as riquezas do território. E como para o trabalho das fazendas da costa se recorreu à importação de escravos negros. Aos elementos e características de uma sociedade feudal misturaram-se elementos e características de uma sociedade escravista. Somente os jesuítas com seu positivismo orgânico talvez tenham mostrado, no Peru como em outras terras da América, aptidão para a criação econômica. Os latifúndios que lhes foram atribuídos prosperaram. Os vestígios de sua organização restam como marca duradoura. Quem recorda o vasto experimento dos jesuítas no Paraguai, onde tão habilmente aproveitaram e exploraram a tendência natural dos indígenas ao comunismo, não pode surpreender-se de modo algum que essa congregação de filhos de Íñigo de Loyola, como os chama Unamuno, fosse capaz de criar no solo peruano os centros de trabalho e produção que os nobres, doutores e clérigos, entregues em Lima a uma vida mole e sensual, nunca se ocuparam de formar. Os colonizadores preocuparam-se quase unicamente com a exploração do ouro e da prata peruanos. Referi-me mais de uma vez à inclinação dos espanhóis a se instalarem na Terra Baixa, e à mescla de respeito e desconfiança que os Andes sempre lhes inspiraram, montanhas das quais jamais chegaram a se sentir realmente senhores. Pois bem, deve-se, sem dúvida, ao trabalho das minas a formação das populações crioulas da Serra. Sem a cobiça dos metais encerrados nas entranhas dos Andes, a conquista da Serra teria sido muito mais incompleta. Estas foram as bases históricas da nova economia peruana, da economia colonial desde suas raízes, cujo processo ainda não terminou. Examinemos agora os delineamentos de uma segunda etapa, a etapa em que uma economia feudal se torna, pouco a pouco, economia burguesa, mas sem deixar de ser, no quadro do mundo, uma economia colonial. 2. As bases econômicas da República. Como a primeira, a segunda etapa dessa economia nasce de um fato político e militar. A primeira etapa nasce da conquista. A segunda etapa inicia-se com a independência. Porém, enquanto a conquista engendra totalmente o processo de formação de nossa economia colonial, a independência aparece determinada e dominada por esse processo. Já tive, desde meu primeiro esforço marxista para fundamentar no estudo do fato econômico a história peruana, ocasião de ocupar-me dessa face da Revolução da Independência, sustentando a seguinte tese, início da citação de Mariátegui, abre aspas. As ideias da Revolução Francesa e da Constituição norte-americana encontraram um clima favorável à sua difusão na América do Sul porque aqui existia já, ainda que embrionariamente, uma burguesia que devido às suas necessidades e interesses econômicos, podia e devia contagiar-se do humor revolucionário da burguesia europeia. A independência da Hispano-América não se teria realizado, certamente, se não contasse com uma geração heroica, sensível à emoção de sua época, com capacidade e vontade de realizar nesses povos uma verdadeira revolução. A independência, sob esse aspecto, apresenta-se como empresa romântica. Mas isso não contradiz a tese da trama econômica da Revolução Emancipadora.
Os condutores, os caudilhos, os ideólogos dessa revolução não foram anteriores nem superiores às premissas e razões econômicas desse acontecimento. O fato intelectual e sentimental não foi anterior ao fato econômico, fecha aspas, Mariátegui. A política da Espanha obstaculizava e contrariava totalmente o desenvolvimento econômico das colônias ao não lhes permitir comerciar com nenhuma outra nação e reservar-se, como metrópole, monopolizando exclusivamente o direito de todo comércio e empresa em seus domínios. O impulso natural das forças produtoras das colônias pugnava por romper esse laço. A nascente economia das embrionárias formações nacionais da América necessitava imperiosamente, para conseguir seu desenvolvimento, desvincular-se da rígida autoridade e emancipar-se da mentalidade medieval do rei da Espanha. O estudioso de nossa época não pode deixar de ver aqui o fator histórico mais dominante da Revolução da Independência Sul-Americana, inspirada e movida, de modo demasiado evidente, pelos interesses da população crioula e até da espanhola, muito mais do que pelos interesses da população indígena. Enfocada no plano da história mundial, a independência sul-americana apresenta-se decidida pelas necessidades do desenvolvimento da civilização ocidental ou, melhor dizendo, capitalista. O ritmo do fenômeno capitalista teve, na elaboração da independência, função menos aparente e ostensiva, mas sem dúvida muito mais decisiva e profunda do que o eco da filosofia e da literatura dos enciclopedistas. O Império Britânico, destinado a representar de modo tão genuíno e transcendental os interesses da civilização capitalista, estava então em formação. Na Inglaterra, sede do liberalismo e do protestantismo, a indústria e a máquina preparavam o porvir do capitalismo, isto é, do fenômeno material do qual aqueles dois fenômenos político um, religioso o outro, aparecem na história como fermento espiritual e filosófico. Por isso coube à Inglaterra, com essa clara consciência de seu destino e missão históricos a que deve sua hegemonia na civilização capitalista, desempenhar papel primário na independência da América do Sul. E por isso, enquanto o primeiro-ministro da França, nação que alguns anos antes lhes dera o exemplo de sua grande revolução, negava-se a reconhecer aquelas jovens repúblicas sul-americanas que podiam enviar-lhe, início da citação, abre aspas, junto com seus produtos, suas ideias revolucionárias, fecha aspas, autor não informado, Mr. Canning, tradutor e executor fiel do interesse da Inglaterra, consagrava com esse reconhecimento o direito desses povos de separar-se da Espanha e, anexo a isso, de organizar-se republicana e democraticamente. A Mr. Canning, por outro lado, haviam-se adiantado praticamente os banqueiros de Londres que, com seus empréstimos, não por usurários menos oportunos e eficazes, financiaram a fundação das novas repúblicas. O Império Espanhol declinava por repousar apenas sobre bases militares e políticas e, sobretudo, por representar uma economia superada. A Espanha não podia abastecer abundantemente suas colônias senão de eclesiásticos, doutores e nobres. Suas colônias sentiam apetite por coisas mais práticas e necessidade de instrumentos mais novos. E, em consequência, voltavam-se para a Inglaterra, cujos industriais e banqueiros, colonizadores de novo tipo, queriam por sua vez dominar esses mercados, cumprindo sua função de agentes de um império que surgia como criação de uma economia manufatureira e livre-cambista. O interesse econômico das colônias da Espanha e o interesse econômico do Ocidente capitalista correspondiam-se absolutamente, ainda que disso, como ocorre frequentemente na história, não se dessem exata conta aos protagonistas históricos de uma e outra parte. Mal essas nações se tornaram independentes, guiadas pelo mesmo impulso natural que as conduziu à Revolução da Independência. Buscaram no comércio com o capital e a indústria do Ocidente os elementos e as relações de que o incremento de sua economia necessitava. Ao Ocidente capitalista começaram a enviar os produtos de seu solo e subsolo. E do Ocidente capitalista começaram a receber tecidos, máquinas e mil produtos industriais. Estabeleceu-se assim um contato contínuo e crescente entre a América do Sul e a civilização ocidental. Os países mais favorecidos por esse comércio foram naturalmente, devido à maior proximidade da Europa, os situados no Atlântico. A Argentina e o Brasil, sobretudo, atraíram para seu território capitais imigrantes europeus em grande quantidade. Fortes e homogêneos aluviões ocidentais aceleraram nesses países a transformação da economia e da cultura, que gradualmente adquiriram a função e a estrutura da economia e da cultura europeias.
A democracia burguesa e liberal pôde aí lançar raízes seguras, enquanto no restante da América do Sul isso era impedido pela subsistência de tenazes e extensos resíduos de feudalidade. Nesse período, o processo histórico geral do Peru entra numa etapa de diferenciação e desvinculação do processo histórico de outros povos da América do Sul. Por sua geografia, uns estavam destinados a marchar mais depressa que outros. A independência os havia mancomunado numa empresa comum para separá-los mais tarde em empresas individuais. O Peru encontrava-se a enorme distância da Europa. Os navios europeus, para chegar a seus portos, deviam aventurar-se numa viagem longuíssima. Por sua posição geográfica, o Peru resultava mais vizinho e mais próximo ao Oriente. E o comércio entre o Peru e a Ásia começou, como era lógico, a tornar-se considerável. A costa peruana recebeu aqueles famosos contingentes de imigrantes chineses destinados a substituir nas fazendas os escravos negros importados pelo vice-reino, cuja manumissão foi também, em certo sentido, uma consequência do trabalho de transformação de uma economia feudal em economia mais ou menos burguesa. Mas o comércio com a Ásia não podia concorrer eficazmente para a formação da nova economia peruana. O Peru emergido da conquista, afirmado na independência, necessitava das máquinas, dos métodos e das ideias dos europeus, dos ocidentais. 3. O período do guano e do salitre. O capítulo da evolução da economia peruana que se abre com a descoberta da riqueza do guano e do salitre e se fecha com sua perda explica totalmente uma série de fenômenos políticos de nosso processo histórico que uma concepção anedótica e retórica, mais que romântica, da história peruana tem se comprazido em desfigurar e contrafeitar com superficialidade. Mas este rápido esquema de interpretação não se propõe a ilustrar nem a enfocar esses fenômenos, e sim a fixar ou definir alguns traços substantivos da formação de nossa economia para perceber melhor seu caráter de economia colonial. Consideremos apenas o fato econômico. Comecemos por constatar que ao guano e ao salitre, substâncias humildes e grosseiras, coube desempenhar na gesta da República um papel que parecerá reservado ao ouro e à prata em tempos mais cavalheirescos e menos positivistas. A Espanha nos queria e guardava como país produtor de metais preciosos. A Inglaterra nos preferiu como país produtor de guano e salitre. Mas esse gesto diferente não denunciava, por suposto, um móvel diverso. O que mudava não era o móvel, era a época. O ouro do Peru perdia seu poder de atração numa época em que na América, a vara do pioneiro descobria o ouro da Califórnia. Em compensação, o guano e o salitre, que para civilizações anteriores careceriam de valor, mas para uma civilização industrial adquiriam preço extraordinário, constituíam uma reserva quase exclusivamente nossa. O industrialismo europeu ou ocidental, fenômeno em pleno desenvolvimento, precisava abastecer-se dessas matérias no longínquo litoral do sul do Pacífico. A exploração desses dois produtos não se opunha, por outro lado, como a de outros produtos peruanos, o estado rudimentar e primitivo dos transportes terrestres. Enquanto, para extrair das entranhas dos Andes o ouro, a prata, o cobre, o carvão, era preciso vencer ásperas montanhas e enormes distâncias. O salitre e o guano jaziam na costa quase ao alcance dos navios que vinham buscá-los. A fácil exploração desse recurso natural dominou todas as outras manifestações da vida econômica do país. O guano e o salitre ocuparam um lugar desmedido na economia peruana. Seus rendimentos converteram-se na principal receita fiscal. O país sentiu-se rico. O Estado usou sem medida de seu crédito. Viveu no desperdício, hipotecando seu porvir à finança inglesa. Esta é, em traços largos, toda a história do guano e do salitre para o observador que se sente puramente economista. O resto, à primeira vista, pertence ao historiador. Mas, nesse caso como em todos, o fato econômico é muito mais complexo e transcendental do que parece. O guano e o salitre, antes de tudo, cumpriram a função de criar um ativo comércio com o mundo ocidental em um período em que o Peru, mal situado geograficamente, não dispunha de grandes meios para atrair ao seu solo as correntes colonizadoras e civilizadoras que já fecundavam outros países da América Indo-Ibérica. Esse comércio colocou nossa economia sob o controle do capital britânico, ao qual, em consequência das dívidas contraídas com a garantia de ambos os produtos, deveríamos entregar mais tarde a administração das estradas de ferro, isto é, dos próprios mecanismos de exploração de nossos recursos. Os lucros do guano e do salitre criaram no Peru, onde a propriedade conservara até então caráter aristocrático e feudal,
os primeiros elementos sólidos de capital comercial e bancário. Os profiteurs diretos e indiretos das riquezas do litoral começaram a constituir uma classe capitalista. Formou-se no Peru uma burguesia confundida e entrelaçada, em sua origem e estrutura, com a aristocracia, formada principalmente pelos sucessores dos encomendeiros e latifundiários da colônia, mas obrigada, por sua função, a adotar os princípios fundamentais da economia e da política liberais. A esse fenômeno, ao qual me refiro em várias passagens dos estudos que compõem este livro, relacionam-se as seguintes constatações. Início da citação de Mariátegui. Abre aspas, nos primeiros tempos da independência, a luta de facções e chefes militares aparece como consequência da falta de uma burguesia orgânica. No Peru, a revolução encontrava menos definidos, mais atrasados do que em outros povos hispano-americanos, os elementos de uma ordem liberal burguesa. Para que essa ordem funcionasse, ainda que embrionariamente, era necessário constituir-se uma classe capitalista vigorosa. Enquanto essa classe se organizava, o poder estava à mercê dos caudilhos militares. O governo de Castilla marcou a etapa de solidificação de uma classe capitalista. As concessões do Estado e os benefícios do guano e do salitre criaram um capitalismo e uma burguesia. E essa classe, que depois se organizou no civilismo, moveu-se muito cedo à conquista total do poder, fecha aspas, Mariátegui. Outra face desse capítulo da história econômica da República é a afirmação da nova economia como economia predominantemente costeira. A busca do ouro e da prata obrigou os espanhóis, contra sua tendência a se instalarem na costa, a manter e ampliar nas serras seus postos avançados. A mineração, atividade fundamental do regime econômico implantado pela Espanha no território sobre o qual prosperara antes uma sociedade genuína e tipicamente agrária, exigiu que se estabelecessem na serra as bases da colônia. O guano e o salitre vieram retificar essa situação. Fortaleceram o poder da costa, estimularam a sedimentação do Peru Novo na Terra Baixa, e acentuaram o dualismo e o conflito que até agora constituem nosso maior problema histórico. Este capítulo do guano e do salitre, portanto, não se deixa isolar do desenvolvimento posterior de nossa economia. Estão aí as raízes e os fatores do capítulo que se seguiu. A Guerra do Pacífico, consequência do guano e do salitre, não cancelou as outras consequências da descoberta e exploração desses recursos, cuja perda nos revelou tragicamente o perigo de uma prosperidade econômica apoiada ou cimentada quase exclusivamente na posse de uma riqueza natural, exposta à cobiça e ao assalto de um imperialismo estrangeiro ou à decadência de suas aplicações em virtude das contínuas mutações produzidas no campo industrial pelos inventos da ciência. Kai Laux nos fala com evidente atualidade capitalista, da instabilidade econômica e industrial que engendra o progresso científico, tradução nossa. No período dominado e caracterizado pelo comércio do guano e do salitre, o processo de transformação de nossa economia, de feudal em burguesa, recebeu sua primeira enérgica propulsão. É, a meu juízo, indiscutível que se em vez de uma metamorfose medíocre da antiga classe dominante tivesse ocorrido o advento de uma classe de seiva e elan novos, esse processo teria avançado de maneira mais orgânica e segura. A história de nossa pós-guerra o demonstra. A derrota que causou com a perda dos territórios do salitre, um longo colapso das forças produtoras, não trouxe como compensação, sequer nesse campo, uma liquidação do passado. 4. Caráter de nossa economia atual. O último capítulo da evolução da economia peruana é o de nossa pós-guerra. Esse capítulo começa com um período de quase absoluto colapso das forças produtoras. A derrota significou para a economia nacional não apenas a perda de suas principais fontes, o salitre e o guano. Significou, ademais, a paralisação das forças produtoras nascente, a depressão geral da produção e do comércio, a depreciação da moeda nacional, a ruína do crédito externo. Desangrada, mutilada, a nação sofria terrível anemia. O poder voltou a cair, como depois da independência, nas mãos de chefes militares, espiritual e organicamente inadequados para dirigir um trabalho de reconstrução econômica. Mas muito cedo, a camada capitalista formada nos tempos do guano e do salitre reassumiu sua função e retornou ao seu posto. De sorte que a política de reorganização da economia do país acomodou-se totalmente aos seus interesses de classe. A solução dada ao problema monetário, por exemplo, correspondeu tipicamente a um critério de latifundiários ou proprietários.
indiferentes não apenas ao interesse do proletariado, mas também ao da pequena e média burguesia, únicas camadas sociais que a súbita anulação do papel moeda podia prejudicar. Essa medida e o contrato Grace foram, sem dúvida, os atos mais substantivos e característicos de uma liquidação das consequências econômicas da guerra, inspirada pelos interesses e conceitos da plutocracia terratenente. O contrato Grace, que ratificou o predomínio britânico no Peru, entregando as ferrovias do Estado aos banqueiros ingleses que até então haviam financiado a República e seus desperdícios, deu ao mercado financeiro de Londres as garantias necessárias para novos investimentos em negócios peruanos. Na restauração do crédito do Estado, não se obtiveram resultados imediatos, mas investimentos prudentes e seguros começaram novamente a atrair o capital britânico. A economia peruana, mediante o reconhecimento prático de sua condição de economia colonial, conseguiu alguma ajuda para sua convalescença. A conclusão da ferrovia a Lauróia abriu ao trânsito e ao tráfego industriais o departamento de Junín, permitindo a exploração em vasta escala de sua riqueza mineral. A política econômica de Pierola ajustou-se plenamente aos mesmos interesses. O caudilho democrata, que durante tanto tempo agitara estrondosamente as massas contra a plutocracia, esmerou-se em fazer uma administração civilista. Seu método tributário, seu sistema fiscal, dissipam todos os equívocos que seu fraseado e sua metafísica podem criar, o que confirma o princípio de que no plano econômico percebe-se sempre com mais clareza do que no político o sentido e o contorno da política, de seus homens e de seus fatos. As faces fundamentais desse capítulo, em que nossa economia, convalescente da crise pós-bélica, se organiza lentamente sobre bases menos pingues, porém mais sólidas do que as do guano e do salitre, podem ser resumidas esquematicamente nos seguintes fatos. Primeiro, o surgimento da indústria moderna, o estabelecimento de fábricas, usinas, transportes e outras instituições que transformam sobretudo a vida da costa. A formação de um proletariado industrial com crescente e natural tendência a adotar um ideário de classe, que ceifa uma das antigas fontes do proselitismo caudilista e muda os termos da luta política. Segundo, a função do capital financeiro. O aparecimento de bancos nacionais que financiam diversas empresas industriais e comerciais, mas que se movem dentro de um âmbito estreito, enfeudados aos interesses do capital estrangeiro e da grande propriedade agrária, e o estabelecimento de sucursais de bancos estrangeiros que servem aos interesses das finanças norte-americana e inglesa. Terceiro, o encurtamento das distâncias e o aumento do tráfego entre o Peru e os Estados Unidos e a Europa, em consequência da abertura do Canal do Panamá, que melhora notavelmente nossa posição geográfica, acelera-se o processo de incorporação do Peru à civilização ocidental. Quarto, a gradual superação do poder britânico pelo poder norte-americano. O Canal do Panamá, mais do que aproximar o Peru da Europa, parece tê-lo aproximado dos Estados Unidos. A participação do capital norte-americano na exploração do cobre e do petróleo peruanos, que se convertem em dois de nossos maiores produtos, fornece base larga e duradoura ao crescente predomínio Yankee. A exportação para a Inglaterra, que em 1898 constituía 56,7% da exportação total, em 1923 não chegava senão a 33,2%. No mesmo período, a exportação para os Estados Unidos subia de 9,5% a 39,7%. E esse movimento acentuava-se ainda mais na importação, pois, enquanto a dos Estados Unidos, nesse período de 25 anos, passava de 10,0% a 38,9%, a da Grã-Bretanha baixava de 44,7% a 19,6%, tradução nossa. Quinto, o desenvolvimento de uma classe capitalista, dentro da qual deixa de prevalecer, como antes, a antiga aristocracia. A propriedade agrária conserva sua potência, mas declina a dos sobrenomes vice-reinais. Constata-se o robustecimento da burguesia. Sexto, a ilusão da borracha. Nos anos de seu apogeu, o país acredita ter encontrado Eldorado na montanha, que adquire temporariamente valor extraordinário na economia e, sobretudo, na imaginação do país. Afluem à montanha muitos indivíduos da forte raça dos aventureiros. Com a baixa da borracha declina essa ilusão, bastante tropical em sua origem e características, tradução nossa. Sétimo, as sobreutilidades do período europeu. A alta dos produtos peruanos causa rápido crescimento da fortuna privada nacional.
Opera-se um reforço da hegemonia da costa na economia peruana. 8º, a política dos empréstimos. O restabelecimento do crédito peruano no estrangeiro conduziu novamente o Estado a recorrer a empréstimos para a execução de seu programa de obras públicas. Também nessa função, a América do Norte substituiu a Grã-Bretanha. Pleno de ouro, o mercado de Nova York é o que oferece as melhores condições. Os banqueiros yankees estudam diretamente as possibilidades de colocação de capital em empréstimos a estados latino-americanos, e cuidam por suposto de que sejam investidos com benefício para a indústria e o comércio norte-americanos. Parece-me que estes são os principais aspectos da evolução econômica do Peru no período que começa com nossa pós-guerra. Não cabe, nesta série de apontamentos sumários, um exame minucioso das comprovações ou proposições anteriores. Propus-me apenas a definição esquemática de alguns traços essenciais da formação e do desenvolvimento da economia peruana. Anotarei uma constatação final, a de que no Peru atual coexistem elementos de 3 economias diferentes. Sob o regime de economia feudal nascido da conquista, subsistem na serra alguns resíduos ainda vivos da economia comunista indígena. Na costa, sobre um solo feudal, cresce uma economia burguesa que, pelo menos em seu desenvolvimento mental, dá a impressão de uma economia retardatária. 5. Economia agrária e latifúndio feudal. O Peru mantém, não obstante o incremento da mineração, seu caráter de país agrícola. O cultivo da terra ocupa a grande maioria da população nacional. O índio, que representa 4/5 desta, é tradicional e habitualmente agricultor. Desde 1925, em consequência da queda dos preços do açúcar e do algodão e da diminuição das colheitas, as exportações da mineração superaram de longe as da agricultura. A exportação de petróleo e seus derivados, em rápido ascenso, influi poderosamente nesse resultado. De libras esterlinas 1.387.778 em 1916. Elevou-se a libras esterlinas 7.421.128 em 1926, mas a produção agropecuária está representada apenas em parte pelos produtos exportados, algodão, açúcar e derivados, lãs, couros, gomas. A agricultura e a pecuária nacionais provêm o consumo interno, enquanto os produtos minerais são quase integralmente exportados. As importações de gêneros alimentícios e bebidas alcançaram, em 1925, libras esterlinas 4.148.311. O item mais volumoso dessas importações corresponde ao trigo, que se produz no país em quantidade ainda muito insuficiente. Não existe estatística completa da produção e do consumo nacionais. Calculando um consumo diário de 50 centavos de sol por habitante em produtos agrícolas e pecuários do país, obtém-se um total de mais de 84 milhões de libras esterlinas sobre a população de 4.609.999, que resulta do cômputo de 1896. Se se supõe uma população de 5 milhões de habitantes, o valor do consumo nacional sobe a 91.250.000 libras esterlinas. Essas cifras atribuem enorme primazia à produção agropecuária na economia do país. A mineração, por outro lado, ocupa ainda número reduzido de trabalhadores. Conforme o extrato estatístico, em 1926 trabalhavam nessa indústria 28.592 operários. A indústria manufatureira também emprega contingente modesto de braços. Somente as fazendas de cana-de-açúcar ocupavam, em 1926, em suas tarefas de campo, 22.367 homens e 1.173 mulheres. As fazendas de algodão da costa, na safra de 1922 a 1923, a última alcançada pela estatística publicada, serviram-se de 40.557 braçais, e as fazendas de arroz, na safra de 1924 a 1925, de 11.332. A maior parte dos produtos agrícolas e pecuários consumidos no país procede dos vales e planícies da serra. Nas fazendas da costa, os cultivos alimentares ficam abaixo do mínimo obrigatório assinalado por uma lei expedida no período em que a alta do algodão e do açúcar incitou os terratenentes a suprimir quase totalmente aqueles cultivos, com grave efeito no encarecimento das subsistências. A classe dos grandes proprietários de terra não conseguiu transformar-se em burguesia capitalista, patrona da economia nacional.
A mineração, o comércio, os transportes encontram-se em mãos do capital estrangeiro. Os latifundiários contentaram-se em servir de intermediários a este, na produção de algodão e açúcar. Esse sistema econômico manteve, na agricultura, uma organização semifeudal que constitui o mais pesado lastro ao desenvolvimento do país. A sobrevivência da feudalidade na costa traduz-se na languidez e pobreza de sua vida urbana. O número de burgos e cidades costeiras é insignificante. E a aldeia propriamente dita quase não existe senão nos poucos retalhos de terra onde a campina ainda acende a alegria de suas parcelas em meio ao agro feudalizado. Na Europa, a aldeia descende do feudo dissolvido. Na costa peruana, a aldeia quase não existe porque o feudo, mais ou menos intacto, ainda subsiste. A fazenda com sua casa mais ou menos clássica, a rancheria geralmente miserável, e o engenho e suas colcas, é o tipo dominante de agrupamento rural. Todos os pontos de um itinerário estão assinalados por nomes de fazendas. A ausência de aldeias, a raridade do burgo, prolonga o deserto dentro do vale, na terra cultivada e produtiva. As cidades, conforme uma lei de geografia econômica, formam-se regularmente nos vales, no ponto em que se entrecruzam seus caminhos. Na costa peruana, vales ricos e extensos, que ocupam lugar de destaque na estatística da produção nacional, não deram vida, até agora, a uma cidade. Mal, em seus entroncamentos ou estações, medra às vezes um burgo, um povoado estagnado, palúdico, macilento, sem saúde rural e sem traje urbano. E em alguns casos, como no do Vale de Chicama, o latifúndio começou a sufocar a cidade. A negociação capitalista torna-se mais hostil aos foros da cidade do que o castelo ou o domínio feudal. Disputa-lhe o comércio, despoja-a de sua função. Dentro da feudalidade europeia, os elementos de crescimento, os fatores de vida do burgo eram, apesar da economia rural, muito maiores do que dentro da semifeudalidade crioula. O campo necessitava dos serviços do burgo, por mais que se mantivesse clausurado. Dispunha, sobretudo, de um remanescente de produtos da terra que tinha de oferecer-lhe. Enquanto isso, a fazenda costeira produz algodão ou cana para mercados distantes. Assegurado o transporte desses produtos, sua comunicação com a vizinhança só lhe interessa secundariamente. O cultivo de gêneros alimentícios, quando não foi totalmente extinto pelo cultivo do algodão ou da cana, tem por objetivo abastecer o consumo da própria fazenda. O burgo, em muitos vales, nada recebe do campo nem possui nada no campo. Vive por isso na miséria, de um ou outro ofício urbano, dos homens que fornece ao trabalho das fazendas. De sua fadiga triste de estação por onde passam anualmente muitos milhares de toneladas de frutos da terra. Uma porção de campina, com seus homens livres, com sua comunidade laboriosa, é raro oásis numa sucessão de feudos deformados, com máquinas e trilhos, sem os brasões da tradição senhorial. A fazenda, em grande número de casos, fecha completamente suas portas a qualquer comércio com o exterior. Os tambos têm a exclusividade do aprovisionamento de sua população. Essa prática, que por um lado denuncia o hábito de tratar o peão como coisa e não como pessoa, por outro impede que os povoados tenham a função que garantiria sua subsistência e desenvolvimento, dentro da economia rural dos vales. A fazenda, monopolizando, junto com a terra e as indústrias anexas, o comércio e os transportes, priva o burgo de meios de vida, condenando-o à existência sórdida e exígua. As indústrias e o comércio das cidades estão sujeitos a controle, regulamentos, contribuições municipais. A vida e os serviços comunais se alimentam de sua atividade. O latifúndio, entretanto, escapa a essas regras e taxas. Pode fazer à indústria e ao comércio urbanos concorrência desleal. Está em posição de arruiná-los. O argumento favorito dos advogados da grande propriedade é o da impossibilidade de criar, sem ela, grandes centros de produção. A agricultura moderna, argumenta-se, requer máquinas caras, ingentes investimentos, administração experiente. A pequena propriedade não se concilia com essas necessidades. As exportações de açúcar e algodão estabelecem o equilíbrio de nossa balança comercial, mas os cultivos, os engenhos e as exportações de que se orgulham os latifundiários estão muito longe de constituir obra sua. A produção de algodão e açúcar prosperou ao impulso de créditos obtidos com esse objetivo, com base em terras apropriadas e mão de obra barata. A organização financeira desses cultivos, cujo desenvolvimento e cujos lucros são regidos pelo mercado mundial,
Não é resultado da previsão nem da cooperação dos latifundiários. A grande propriedade apenas se adaptou ao impulso que lhe veio de fora. O capitalismo estrangeiro, em sua perene busca de terras, braços e mercados, financiou e dirigiu o trabalho dos proprietários, emprestando-lhes dinheiro com a garantia de seus produtos e de suas terras. Já muitas propriedades, carregadas de hipotecas, começaram a passar à administração direta das firmas exportadoras. A experiência mais vasta e típica da capacidade dos terratenentes do país é oferecida pelo Departamento de La Libertad. As grandes fazendas de seus vales encontravam-se nas mãos de sua aristocracia latifundiária. O balanço de longos anos de desenvolvimento capitalista resume-se em fatos notórios: a concentração da indústria açucareira da região em duas grandes centrais, a de Cartaville e a de Casa Grande, ambas estrangeiras. A absorção das negociações nacionais por essas duas empresas, particularmente pela segunda. O monopólio do próprio comércio de importação por essa mesma empresa, a decadência comercial da cidade de Trujillo e a liquidação da maior parte de suas firmas importadoras. Os sistemas provincianos, os hábitos feudais dos antigos grandes proprietários de La Libertad não puderam resistir à expansão das empresas capitalistas estrangeiras. Estas não devem seu êxito exclusivamente a seus capitais, devem-no também à sua técnica, a seus métodos, à sua disciplina. Devem-no à sua vontade de potência. Devem-no, em geral, a tudo aquilo que faltou aos proprietários locais, alguns dos quais teriam podido fazer o mesmo que a empresa alemã fez, se tivessem condições de capitães de indústria. Pesam sobre o proprietário crioulo a herança e a educação espanholas, que lhe impedem perceber e entender nitidamente tudo o que distingue o capitalismo da feudalidade. Os elementos morais, políticos, psicológicos do capitalismo parecem não ter encontrado aqui seu clima. O capitalista, ou melhor, o proprietário crioulo, tem o conceito de renda antes do de produção. O sentimento de aventura, o ímpeto de criação, o poder organizador que caracterizam o capitalista autêntico são, entre nós, quase desconhecidos. A concentração capitalista foi precedida por uma etapa de livre concorrência. A grande propriedade moderna, por conseguinte, não surge da grande propriedade feudal, como os terratenentes crioulos provavelmente imaginam. Ao contrário, para que a grande propriedade moderna surgisse, foi necessário o fracionamento, a dissolução da grande propriedade feudal. O capitalismo é fenômeno urbano, tem o espírito do burgo industrial, manufatureiro, mercantil. Por isso, um de seus primeiros atos foi a liberação da terra, a destruição do feudo. O desenvolvimento da cidade precisava nutrir-se da atividade livre do camponês. No Peru, contra o sentido da emancipação republicana, encarregou-se ao espírito do feudo antítese e negação do espírito do burgo, a criação de uma economia capitalista.